Histórias de minha avó. Capítulo 19. Os 7 irmãozinhos Sisley. Uma grande tenda havia sido erigida em Battle Creek para reuniões especiais. Certa noite, o pastor e a Sra. White estavam sentados na plataforma com vários ministros, esperando o início da reunião. — Tiago, você está vendo aquelas pessoas entrando na tenda? Perguntou Ellen. — Aquela mãe com 7 filhos? Eu já os vi antes numa visão. Estão chegando da Inglaterra. Por que não os convidamos para vir aqui e os apresentamos ao povo? Um dos ministros sugeriu. Isso foi feito. Ali estavam eles em fila, a mãe Sisley, com John, William, Richard, Nellie, Josephine, Maud e Martha. A Sra. White aproximou-se do grupo e disse à congregação: Esta mãe é viúva. Trouxe seus filhos da Inglaterra, onde aprenderam acerca do sábado do 7º dia, para ficarem aqui, em Battle Creek conosco. Antes de falecer, papai Sisley pediu que a mãe os trouxesse para a América do Norte, onde poderiam estudar entre os observadores do sábado. Espero que todos lhe deem calorosas boas-vindas e os façam sentir-se à vontade. O Senhor me mostrou que cada uma dessas crianças se tornará um obreiro em sua causa. E assim aconteceu. Anos mais tarde, quando o jovem Ernest Lloyd chegou a Battle Creek para frequentar o colégio, conheceu William Sisley. William contou a Ernest que seu irmão mais velho, John, era pastor. Nellie era enfermeira. Mais tarde, casou-se com o evangelista George B. Starr e por muitos anos dirigiram missões urbanas e prepararam instrutores bíblicos para irem de casa em casa. Josephine era professora numa escola adventista na Austrália. Maud foi nossa primeira mulher missionária na África. Richard foi missionário de sustento próprio em Java. William, Martha e o marido de Martha trabalharam até o fim da vida como obreiros no escritório da Review. Assim, vemos que a predição da Sra. White se cumpriu. Embora não tivesse conhecido pessoalmente a família Sisley até aquela noite em que entraram na tenda, todas as suas palavras se cumpriram. Pouco tempo depois que os 7 irmãos Sisley chegaram a Battle Creek, Nellie esteve presente numa oportunidade que a Sra. White teve uma visão. Nellie, com 14 anos de idade, e sua mãe estavam assistindo a uma reunião à noite, ouvindo o pastor White. Como de costume, a Sra. White disse algumas palavras também depois dele. Ela divertiu o povo quanto ao perigo de condescender com os pecadinhos e de seguir as loucas práticas do mundo. Então, sem qualquer indício prévio, ela caiu para trás. Mas parecia que mãos de anjos estavam por baixo dela, enquanto ela caía lenta e suavemente. Como Nellie contou, naturalmente, alguns imaginaram que ela havia desmaiado, pois a noite estava quente, e ela falara com muita ênfase. Um homem correu para buscar um copo d'água e vários começaram a abrir as janelas. Mas o pastor White disse: Não há motivo para ansiedade. Minha esposa não desmaiou. Está tendo uma visão. Mais tarde, ao contar essa experiência, Nellie disse: Imediatamente se fez silêncio no auditório. Parecíamos sentir uma doce e pacífica serenidade, como se anjos estivessem no salão. Meu avô falou novamente. Talvez haja alguns aqui que tenham dúvidas acerca da inspiração da Sra. White. Se houver alguém assim, gostaria de convidá-los a aproximar-se e verificar os testes físicos apresentados na Bíblia. Ele se ajoelhou ao lado da esposa e lhe ergueu a cabeça e os ombros, apoiando-os sobre seu joelho. Mamãe, vamos lá, Nellie cochichou. Ela ouvira sua mãe expressar algumas dúvidas quanto às visões. Como se encontravam entre os primeiros a irem à plataforma, Nellie pôde ficar bem perto da Sra. White para observá-la. Veja, mamãe, disse Nellie. Ela parece não perceber nossa presença. Está olhando para alguma coisa distante e não está respirando. Nesse momento, 2 homens se aproximaram e ficaram um de cada lado da Sra. White. Um era o Sr. Aldrich, gerente da Review, e o outro, um empregado da editora. Ambos eram homens fortes. Falando ao auditório, o pastor White disse:
Todos sabem que, ao comentar uma ocasião em que fora tomado em visão, o profeta Daniel disse: "Não retive força alguma, nem fôlego ficou em mim." Então, Daniel conta que alguém que tinha a aparência de um homem o tocou e o fortaleceu. Agora vejamos se a experiência da Sra. White em visão é semelhante à de Daniel. Vocês a viram cair, fraca, ao entrar em visão. Verifiquemos se ela foi fortalecida com poder sobrenatural como Daniel. Naquele momento, as mãos dela estavam cruzadas levemente sobre o peito. Agora quero que vocês dois, homens fortes, segurem os braços dela e tentem separá-los, orientou o pastor White. Um de vocês em cada lado, puxem com toda a força que tiverem. Ambos tentaram afastar as mãos dela, mas não conseguiram. Tentem outra vez. Puxem com mais força. São 4 mãos contra as 2 dela. Peguem os seus dedos e tentem separá-los um de cada vez. Eles tentaram novamente, mas desistiram. Temos medo de machucá-la ou de interferir na visão que está tendo, disseram. É impossível, garantiu-lhes o pastor White. Nada que pudessem fazer vai machucá-la ou interferir nas cenas que estiver contemplando, pois ela se encontra sob os cuidados de Deus. Alguns minutos depois, a Sra. White descruzou as mãos e começou a movimentá-las. Agora vejam se conseguem impedir os seus movimentos, disse Tiago. Os gestos que ela fazia eram tão leves e soltos que davam a impressão de que uma criança poderia controlá-los. Nem mesmo assim, os 2 homens puderam alterar-lhe os movimentos. Tiago White pediu que alguém trouxesse um espelho de alguma casa próxima à igreja. Vocês sabem o que acontece quando uma pessoa respira junto a um espelho, disse ele. O espelho fica embaçado por causa da umidade da respiração. Quero que tenham a certeza de que é verdade aquilo que ouviram acerca de a Sra. White não respirar enquanto está em visão. Ele segurou o espelho junto à boca da Sra. White por algum tempo, mas nenhuma umidade se formou na superfície. Todos puderam ver que ela não respirava, apesar de dizer algumas coisas de vez em quando, como se estivesse conversando com alguém. Seu esposo disse: "Ela está conversando com seu anjo assistente, aquele que vem para explicar-lhe o significado das cenas que lhe são mostradas e trazer as mensagens do céu para o povo de Deus na terra." Num sussurro que foi audível para o pastor White, Nellie perguntou: "Como é que ela pode ficar com os olhos abertos tanto tempo, sem piscar nenhuma vez?" "Esse também é um sinal", respondeu ele. "Os olhos de um profeta verdadeiro ficam abertos durante uma visão celestial. Agora vejamos se podemos fazê-la fechar as pálpebras, um pouquinho só." Diante dessa sugestão, um dos homens ergueu uma lamparina acesa que estava sobre o púlpito, removeu a proteção e passou-a de um lado para outro diante dos olhos dela, bem perto do rosto. Suas pálpebras nem mesmo tremeram. "Essa lamparina vai ferir os olhos dela. Vai arruinar sua visão", exclamou a menina, quase em lágrimas. O pastor White, mais uma vez, acalmou-lhe os temores. "A luz não pode prejudicar os olhos dela. Ela está vendo uma luz muito mais brilhante que essa." Para as pessoas que ali estavam, Tiago disse solenemente: "Todos viram que as visões para a mensageira de Deus hoje são dadas da mesma forma como eram aos seus profetas nos tempos bíblicos, mas para provar que as visões são do céu, há uma evidência muito mais forte do que qualquer um desses sinais físicos, e essa é a natureza das mensagens que elas trazem. As visões confirmam a fé nas Escrituras como a palavra inspirada de Deus e em Jesus como o divino Filho de Deus, nosso único Salvador. Indicam o caminho para o céu e nos advertem dos perigos ao longo da jornada. Apresentam instruções sobre como vencer o pecado e nos tornarmos semelhantes a Jesus no caráter. E a prova definitiva de sua origem celeste é que sempre concordam, em todos os pontos, com as instruções registradas na Bíblia, que foi dada por intermédio dos profetas de Deus nos tempos passados e por Jesus Cristo e seus apóstolos.
Nellie contou que, enquanto a Sra. White permaneceu em visão, olhava para cima e para longe. Sua expressão era perfeitamente natural, embora mudasse de vez em quando, da alegria para a tristeza. Também se encolhia às vezes, como se estivesse vendo cenas tristes. Quando ela saiu da visão, seu esposo lhe perguntou se estaria disposta a contar ao povo algumas das coisas que havia visto. Ela se pôs em pé e falou por cerca de meia hora. Era tarde da noite, mas todos a ouviram atentamente. Ela contou que havia visto o povo de Deus salvo no lar celestial e fez uma breve descrição da beleza e felicidade da nova terra. A parte da visão que a deixara tão perturbada, disse ela, foi a do juízo final e da destruição dos ímpios. O que lhe havia causado a maior angústia foi ver, entre os perdidos, alguns de seus companheiros, membros da igreja. Haviam se colocado a caminho do céu, mas se afastaram e se perderam. Alguns haviam sido vencidos pela tentação de participar dos prazeres do mundo. Alguns ficaram desanimados pelas provações, outros se haviam interessado mais em ganhar dinheiro e adquirir propriedades do que em garantir sua mansão no céu. Ao sair da visão, a Sra. White não conseguia ver distintamente, a princípio. Explicou que isso se devia ao fato de ter contemplado cenas de tanto esplendor que necessitaria de tempo para acostumar os olhos à fraca luz terrestre. Comparou essa experiência à deles mesmos, quando olhavam na direção do sol e depois afastavam os olhos. Quão escuro parecia tudo por algum tempo. Ah, como eu gostaria de descrevê-lo, disse Ellen. Não há linguagem para contar-lhes, nem mesmo um pouco do que me foi mostrado. Se vocês pudessem ver o que vi, nunca mais permitiriam que qualquer coisa deste mundo os tentasse a viver de modo a incorrer no perigo de perder a vida eterna.